Beatriz, saia daqui antes que alguém descubra. Tarde demais. Descubra o quê? Que a verdadeira herdeira dos Villani está sentada nesta mesa. Você não vai entrar, disse Henrique, e a voz dele saiu baixa demais para ser uma discussão, alta demais para ser um pedido. Ele estava de terno escuro, gravata azul marinho, o cabelo penteado para trás com o cuidado de quem se preparou por horas para aquela noite. Beatriz o olhou sem entender. Com o envelope branco ainda na mão, o nome dela escrito na frente com caligrafia dourada. Ela havia passado a tarde inteira escolhendo o vestido verde esmeralda que usava naquele momento, havia pedido à vizinha que trançasse o cabelo de um jeito que parecesse elegante sem parecer forçado, havia chegado 20 minutos mais cedo para não fazê-lo esperar, e agora ele ficava ali, na calçada em frente ao portão da mansão dos Villani, com os braços cruzados e uma expressão que ela não sabia nomear direito, qualquer coisa entre constrangimento e determinação. Henrique. Ela disse o nome dele como uma pergunta. Vai ser uma noite de negócios. Ele respondeu, sem desviar o olhar dela, mas sem realmente olhar para ela também, o foco pousado em algum ponto logo acima dos olhos dela. Vai ter gente importante. Parceiros do meu pai, investidores, o conselho inteiro da Villani. Não é ambiente para. Ele não terminou a frase. Para quê? Ela perguntou. Henrique expirou pelo nariz, devagar, como se a pergunta fosse uma inconveniência menor em uma noite repleta de inconveniências maiores. Então estendeu a mão e, com um gesto que ela só conseguiu descrever como cuidadoso demais para ser casual, pegou o envelope dela e o enfiou dentro do bolso interno do próprio paletó. Fica em casa, ele disse. Eu ligo quando terminar. Ela ficou olhando para ele entrar pelo portão como se a terra sob os seus pés tivesse mudado de consistência sem aviso. As luzes da mansão dos Villani brilhavam lá atrás, laranja e branco, e ela conseguia ouvir música saindo pelos jardins e o som de vozes misturadas com risadas no modo específico que as pessoas riem quando estão tentando impressionar umas às outras. O porteiro olhou para ela com uma expressão que não era exatamente pena, mas também não era outra coisa. Beatriz deu meia volta, caminhou até a calçada do outro lado da rua. Ficou parada ali com a bolsa pendurada no ombro e as sandálias de salto médio que havia comprado com 3 meses de economia, olhando para o portão iluminado de uma festa onde não era bem-vinda. Ela não foi embora. Não imediatamente. Ficou pensando em por que não foi embora, mais tarde, quando tudo já tinha mudado. Não tinha sido teimosia, não tinha sido orgulho, pelo menos não só isso. Tinha sido uma coisa pequena e sem forma que ficava enfiada entre o peito e a garganta há alguns meses, uma coisa que ela não conseguia nomear, mas que naquela noite decidiu que tinha tamanho suficiente para ocupar espaço. Quando o portão se abriu de novo, ela esperava o carro de algum convidado. Não era. Era um homem sozinho, sem terno mas com o blazer escuro aberto sobre uma camisa branca, andando com o tipo de passo que as pessoas desenvolvem quando estão acostumadas a que o espaço ao redor delas se abra antes mesmo de chegarem. Eduardo Villani. Ela o reconheceu porque havia pesquisado o nome antes de aceitar o convite de Henrique, havia visto a foto no site da empresa, havia lido as 2 entrevistas que conseguiu encontrar. Na foto ele parecia mais formal. Na vida real ele parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, mais pesado de alguma maneira que não era física. Ele estava indo em direção ao carro estacionado na lateral quando parou. Parou completamente. Olhou para ela. Beatriz sentiu o olhar dele pousar nos seus ombros antes de subir para o rosto dela, não de forma invasiva, mas com a precisão de quem está verificando uma informação que acreditava ter perdido. Ele ficou parado por 1 segundo, 2, 3, e então cruzou a rua em direção a ela com uma naturalidade que a deixou sem reação. Finalmente, disse Eduardo Villani, quando chegou perto o suficiente para que ela ouvisse sem que precisasse elevar a voz. Eu estava procurando por você. Beatriz abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Desculpa? Ele não respondeu à pergunta de imediato. Olhou para ela de um modo que ela não conseguia classificar, qualquer coisa que ficava entre reconhecimento e algo que ela não sabia o nome em português, se é que tinha nome. Então disse, você estava saindo da festa ou esperando para entrar? Nenhum dos dois, ela respondeu, porque era a resposta verdadeira. Um canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas foi alguma coisa. Então entre ele disse, e fez um gesto em direção ao portão como se a questão estivesse resolvida. Eu não fui convidada. Eu sou o anfitrião, Eduardo disse.
e estou convidando agora. Ela deveria ter recusado. Deveria ter ido para casa, ligado para Henrique, explicado o que havia acontecido e esperado uma explicação de volta. Deveria ter feito qualquer coisa exceto o que fez, que foi pegar a bolsa com as duas mãos, dar um passo em direção ao portão e dizer: está bem. A festa estava acontecendo nos 3 andares da mansão e no jardim inteiro. Havia mesas com toalhas brancas e arranjos de flores brancas. Havia garçons com bandejas de champanhe. Havia um quarteto de cordas tocando em um canto do jardim, com aquela competência específica dos músicos contratados para tocar ao fundo de conversas que não vão escutar. Luz. Beatriz caminhou ao lado de Eduardo e tentou não parecer a única pessoa ali que não sabia exatamente por que estava ali. Eduardo ia cumprimentando as pessoas pelo primeiro nome, recebendo apertos de mão e beijos no rosto com uma eficiência que não era fria, era só econômica, como alguém que realizou aquele ritual muitas vezes e aprendeu a fazê-lo de forma precisa sem desperdiçar energia. E então Henrique apareceu. Ele veio de um grupo perto do bar, com uma taça na mão e uma expressão que começou como surpresa, atravessou algo parecido com alarme e chegou a uma compostura forçada que Beatriz reconheceu porque havia visto antes em outras situações. Eduardo, ele disse, e então olhou para Beatriz. Beatriz, você. Eu a encontrei lá fora, Eduardo disse, e a voz dele era completamente neutra, sem acusação nem desculpa, apenas informação. Achei que era um erro ela estar do lado de fora enquanto todo mundo estava aqui dentro. Ela não estava na lista, Henrique disse. Agora está. Eduardo pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, ofereceu para Beatriz, e então disse a Henrique: Villani, o Rodrigo Menezes está me procurando a noite inteira sobre aquele contrato de março. Você pode lidar com isso? Sabe onde ele está? Henrique olhou para Eduardo. Olhou para Beatriz. Olhou para Eduardo de novo. Claro, disse. E foi. Beatriz segurou a taça de champanhe sem beber e ficou ao lado de Eduardo por um momento que durou mais do que os protocolos sociais daquela festa recomendariam. Por que você fez isso? Ela perguntou, porque não conseguia não perguntar. Fiz o quê? Ele disse. Me trouxe para dentro. Eduardo olhou para ela de lado, com aquela expressão que ela ainda não sabia classificar. Qual é o seu sobrenome? Ele perguntou. A pergunta a surpreendeu o suficiente para que ela respondesse sem pensar. Carvalho. Beatriz Carvalho. Carvalho, ele repetiu, e havia alguma coisa na maneira como ele disse, qualquer coisa que ficava entre confirmação e uma emoção contida tão pequena que ela quase não viu. E a sua mãe? Qual era o nome dela? Beatriz franziu o senho. Por que você está me perguntando isso? Eduardo ficou quieto por um segundo. Então disse, desculpe, foi indelicado. Mas não respondeu à pergunta sobre por que havia perguntado. E ela, mais tarde, passaria horas tentando entender por que aquela pergunta específica sobre a mãe que havia morrido, quando Beatriz tinha 4 anos, soou como se Eduardo Villani já soubesse a resposta. A festa continuou ao redor deles. O quarteto de cordas tocava. As conversas subiam e desciam como maré. Henrique ficou do outro lado do jardim o tempo inteiro, visível o suficiente para que ela soubesse onde estava, distante o suficiente para que ela soubesse que era intencional. E Beatriz passou a noite inteira com a sensação de que havia entrado em uma história que havia começado muito antes de ela aparecer na calçada, com um vestido verde esmeralda e sandálias de salto médio que haviam custado 3 meses de economia. Solta, morfei na meitam. Correção automática antes de prosseguir. O capítulo 1 ainda está abaixo do saldo mínimo 3.240, expandindo com as cenas obrigatórias e adicionando profundidade, antes de entrarem pela primeira vez na festa, quando Eduardo segurou a porta para ela e ela passou pelo portão iluminado, ela havia notado uma coisa pequena. Ele sabia o número do crachá do porteiro sem precisar olhar para o crachá. Chamou o homem pelo nome. O porteiro respondeu com uma familiaridade que não era de empregado para patrão, era de alguém que conhece bem uma pessoa há tempo suficiente para perceber quando ela está um pouco diferente do habitual. E Eduardo estava. Havia uma tensão pequena nos ombros dele, que ela só percebeu porque estava perto o suficiente, e porque havia aprendido, nos últimos 2 anos com Henrique, a prestar atenção na linguagem do corpo das pessoas, quando as palavras não diziam tudo. Ela ficou pensando nisso durante a primeira hora da festa, enquanto conversava com uma mulher chamada Sônia, que trabalhava no departamento jurídico da Villani e que havia interpretado a presença de Beatriz ao lado de Eduardo
como alguma coisa que Beatriz não era. Sônia falava com a animação discreta de quem não quer parecer ansioso, mas está genuinamente animado. E Beatriz respondia com cuidado, com o tipo de cuidado que se aprende quando você cresce, entendendo que existem ambientes onde qualquer coisa que você diga pode ser usada para medir exatamente o quanto você não pertence a eles. Você trabalha na área? Sônia perguntou. Em algum momento. Trabalho com design gráfico, Beatriz disse. Freelancer, principalmente para empresas de médio porte. Ah, Sônia processou isso com a velocidade de alguém reorganizando uma categoria. Interessante. Eduardo voltou a ela uma vez durante a noite, quando o jantar estava sendo servido nas mesas do jardim. Ele apareceu ao lado dela, ficou em silêncio por um momento como se estivesse esperando que a conversa ao redor deles criasse uma bolha de privacidade, e então disse: "Você está bem?" A pergunta a surpreendeu porque era simples demais para o ambiente. "Estou", ela disse. "Henrique está te olhando desde que nos sentamos." Beatriz não virou a cabeça. "Eu sei. Você não parece incomodada." "Estou", ela disse. "Só não vejo por que mostrar." Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então disse: "A sua mãe tinha um jeito parecido, de segurar as coisas sem deixar aparecer." Beatriz virou a cabeça devagar, com a atenção completamente reorientada, e olhou para Eduardo Villani com a sensação de que o chão sob ela havia mudado de inclinação sem aviso. "Você conhecia minha mãe?" Ele percebeu que havia dito demais. Ela viu exatamente o momento em que ele percebeu, um tensionamento quase imperceptível na mandíbula, uma brevíssima pausa antes de ele responder. "Eu ouvi falar dela, uma vez. Há muito tempo, não me lembro dos detalhes. Era uma mentira. Ela não conseguia provar, mas sabia que era." Ela não disse nada. Ficou com a taça de água na mão e olhou para as flores brancas do centro da mesa e pensou que havia entrado naquela festa acreditando que o problema da noite era Henrique e que agora havia um segundo problema que não tinha nome ainda, mas que era maior de alguma forma, mais antigo, mais pesado. O jantar terminou. As pessoas foram migrando de volta para o jardim, para os corredores, para os grupos de conversas que se desmontavam e se remontavam ao longo da noite. Beatriz foi ao banheiro, que ficava no segundo andar da mansão, e no caminho de volta desceu a escada devagar, com a mão na madeira do corrimão, olhando para os quadros que havia nas paredes. Eram fotos. Fotos antigas da família Villani, algumas coloridas, algumas em preto e branco, datadas nas placas douradas abaixo de cada moldura. Havia uma de 1982, com um grupo de pessoas em frente a um edifício que ela não reconheceu. Havia uma de 96, com um homem mais velho e 2 filhos pequenos. Havia uma, sem data, de uma mulher sozinha, em frente a uma janela com luz entrando por trás dela, o rosto de perfil. Beatriz parou, desceu um degrau, parou de novo. A mulher naquela foto tinha o mesmo formato de rosto que ela, o mesmo ângulo do nariz, os mesmos cabelos escuros presos de um jeito específico atrás da orelha esquerda, um hábito que Beatriz tinha desde criança e que a vizinha sempre dizia que devia ser coisa de família. Ela ficou olhando para aquela foto por um tempo que não soube medir. Então ouviu passos subindo a escada e foi embora antes de ver quem era, desceu os últimos degraus rápido demais para o salto das sandálias e voltou para o jardim com o coração batendo de um jeito que ela não conseguia atribuir apenas ao vinho. Henrique a encontrou perto da saída, 15 minutos depois. "Vou te levar para casa", ele disse, não como uma oferta, como uma instrução. "Eu posso chamar um carro", ela disse. Beatriz. O nome dela na voz dele, com aquele peso específico que ele usava quando queria que ela entendesse que a discussão era desnecessária. "Eu levo." No carro, eles ficaram em silêncio até a metade do caminho. Então Henrique disse, sem tirar os olhos da estrada, "O que você e Eduardo conversaram? Nada importante", ela disse. E era verdade o suficiente para não ser mentira. "Ele é meu chefe, Beatriz. É uma relação de negócios. Não é o tipo de pessoa que você deveria tentar impressionar. Eu não tentei impressionar ninguém. Você ficou do lado dele a noite inteira. Ele me convidou para entrar", ela disse. "O que eu deveria ter feito? Ficado na calçada?" Henrique não respondeu. A cidade passava pelas janelas do carro. São Paulo de noite, com as luzes se multiplicando nos reflexos do asfalto molhado de uma chuva que havia caído antes da festa. Ela ficou olhando para fora e pensando na mulher da foto na escada,
e na voz de Eduardo dizendo a sua mãe tinha um jeito parecido, e na pergunta que ele havia feito sobre o nome dela antes de qualquer outra coisa. Quando chegaram na frente do prédio onde ela morava, Henrique ficou com o motor ligado. Não desceu para abrir a porta. Ela desceu sozinha, como costumava fazer, e quando estava quase na calçada ele disse: "Na próxima vez que Eduardo Villani te convidar para alguma coisa, recusa." Ela ficou com a mão na maçaneta da porta aberta. "Por quê?" "Porque eu estou pedindo." Beatriz olhou para ele por um segundo. Então fechou a porta sem responder e foi até a entrada do prédio sem olhar para trás. Não soube naquele momento que Henrique ficou parado ali por mais 2 minutos, com o motor ligado e os olhos no espelho retrovisor, antes de ir embora. E não soube também que Eduardo Villani estava na varanda do 2º andar da mansão quando ela havia descido a escada depressa demais e que ele havia ficado parado no topo da escada olhando para o vazio onde ela havia estado, com uma expressão que ninguém que estava lá conseguiria descrever, porque não havia ninguém. Shuele, e a foto da mulher na parede. E um silêncio que tinha o peso de algo que havia durado tempo demais para caber em uma noite. Số từ 3,32, chương 1 đang dưới sàn một chút, bổ sung thêm cảnh cuối. Naquela noite, quando chegou ao apartamento, Beatriz não ligou as luzes de imediato. Ficou sentada na beira da cama no escuro, com as sandálias ainda nos pés e a bolsa ainda no ombro, e tentou colocar a noite em ordem cronológica para ver se fazia sentido. Henrique tirando o convite da mão dela na calçada. Eduardo aparecendo do lado de fora como se estivesse esperando não o carro, mas ela. A pergunta sobre o sobrenome. A pergunta sobre a mãe. A foto na escada, aquela mulher de perfil com os cabelos presos do jeito errado, do jeito certo, do jeito que era dela também. Ela tirou o celular da bolsa e abriu o navegador. Digitou o nome da empresa, Grupo Villani, e foi rolando os resultados sem saber exatamente o que estava procurando. Havia artigos sobre fusões e aquisições, sobre expansão para o Nordeste, sobre o Conselho de Administração. Havia uma matéria mais antiga, de 10 anos atrás, sobre a morte do fundador, Antônio Villani, descrito como o patriarca que havia construído o Grupo do Zero em São Paulo nas décadas de 70 e 80. Ela clicou na matéria. Havia uma foto do fundador, por 2 filhos. Ela fechou o aplicativo. Ficou olhando para o teto escuro do apartamento. Não havia nada ali que explicasse por que Eduardo Villani havia atravessado uma rua para falar com uma mulher que ele nunca havia conhecido, porque havia perguntado o nome da mãe dela antes do nome dela, porque havia dito que conhecia a mãe dela e depois recuado como se tivesse dito uma coisa que não deveria. Ela tirou as sandálias, deitou na cama sem trocar de roupa e ficou acordada por muito mais tempo do que costumava, com o vestido verde esmeralda amassando sob o peso do corpo e a sensação clara e incômoda de que havia algo sobre a própria vida que ela ainda não sabia. Henrique ligou na manhã seguinte cedo demais para ser casual e tarde demais para ser urgente. Beatriz estava fazendo café quando o telefone vibrou na bancada, e ela olhou para o nome na tela por um segundo antes de atender. "Bom dia", ela disse. "Você dormiu bem?" ele perguntou, e a voz dele tinha aquele tom específico de quando ele estava abrindo uma conversa que não era sobre o que parecia ser. "Dormi", ela disse. "Você?" "Tive uma noite longa." Uma pausa. "Precisamos conversar sobre ontem à noite. Estou aqui, não por telefone. Posso passar aí no almoço?" Ela disse que sim porque era mais fácil do que dizer não, e porque havia perguntas que ela precisava fazer que também não caberiam em uma ligação. Passou a manhã trabalhando em um projeto para uma empresa de cosméticos de Campinas, ajustando as cores de uma identidade visual que o cliente havia aprovado e depois desaprovado, e depois aprovado de novo com modificações, o tipo de trabalho que ocupava as mãos sem ocupar a cabeça. Enquanto trabalhava, ficou com metade da atenção presa na noite anterior, passando pelos detalhes como quem passa os dedos por uma superfície procurando onde ela não é lisa. Henrique chegou com uma bolsa de sushi de um lugar que ficava a 4 quarteirões do apartamento dela, o lugar favorito dela, e ela não soube se aquilo era consideração ou estratégia e ficou um pouco envergonhada de não saber a diferença. Eles comeram quase em silêncio. Então Henrique disse: "Eduardo Villani não é alguém para quem você deve dar atenção." Beatriz colocou os pauzinhos na borda do prato. "Você me disse isso ontem. Estou repetindo porque é importante." Ele olhou para ela com a expressão daquele quem quer que a interlocutora entenda que está sendo protegida, não controlada.
Ele tem uma reputação de usar as pessoas que estão ao redor dele para obter o que quer. Não é pessoal. É o jeito que ele opera. Ele me tirou da calçada e me deixou entrar na festa que você me disse para não entrar. Henrique ficou quieto por um segundo. Ele fez isso porque queria alguma coisa, não porque estava sendo gentil. O que ele poderia querer de mim? A pergunta ficou no ar. Henrique olhou para o prato, pegou os pauzinhos, colocou no prato de novo sem comer. Às vezes as pessoas são usadas como peças em jogos maiores. Ele disse, finalmente, você não conhece o ambiente, Beatriz. Não é crítica, é só a realidade. Esses caras jogam xadrez enquanto todo mundo acha que está jogando damas. Era uma resposta que não respondia nada. Ela reconheceu isso, mas também reconheceu que pressioná-lo ali, naquele momento, não ia adiantar. Henrique tinha um jeito de fechar como uma concha quando sentiu que o interrogatório estava ficando sério demais, e ela havia aprendido que empurrar na hora errada só tornava a concha mais resistente. Está bem, ela disse. Ele relaxou. Alcançou a mão dela por cima da mesa e apertou. Eu sei que ontem foi chato. Vou arrumar um jeito de compensar. Tem aquele restaurante novo em Pinheiros que você queria conhecer. Está bem. Ela disse de novo. Depois que ele foi embora, ela ficou olhando para a mesa com os restos do almoço e pensando que havia duas coisas que não conseguia parar de notar. A primeira era que Henrique havia respondido à pergunta de por que ela devia evitar Eduardo, sem responder de verdade a questão mais importante, que era por que Eduardo havia querido falar com ela especificamente. A segunda era que, em nenhum momento do almoço, ele havia perguntado o que Eduardo havia dito, como se já soubesse o que havia sido dito, ou como se já soubesse o que não havia. Ela lavou os pratos e voltou para o computador e ficou olhando para a tela por 3 minutos sem fazer nada. Então abriu uma aba nova e digitou Antônio Villani, fundador Grupo Villani Filhos. Os resultados trouxeram a mesma matéria que havia encontrado na noite anterior e outras mais antigas. Havia uma de 1998, de uma revista de negócios, com uma foto do fundador em um evento de gala. Havia uma de 2002, sobre a expansão para o setor imobiliário. Havia uma pequena nota social de 2006, sobre um casamento na família. E havia, em um arquivo digitalizado de um jornal de 2003, uma nota de 5 linhas que ela quase não viu porque estava em um rodapé de página. Antônio Villani, presidente do Grupo Villani, nega rumores de processo de investigação de paternidade. Assessoria declara que o assunto é de natureza estritamente privada e que a família não fará comentários adicionais. 2003. Beatriz tinha 18 anos em 2003. Havia entrado na faculdade naquele ano, morando em uma república em Santo André, trabalhando meio período em uma papelaria para pagar as contas. Ela fechou o computador. Ficou parada olhando para a parede. Então abriu a gaveta da escrivaninha, a gaveta do fundo onde ficavam os documentos que ela raramente mexia, e tirou a caixa de sapato que usava como arquivo informal. Dentro havia a certidão de nascimento dela, o RG, a carteira de motorista vencida, algumas contas antigas. E havia, no fundo da caixa, um envelope pardo que havia pertencido à sua mãe adotiva, a mulher que a havia criado e que havia morrido 4 anos atrás, deixando para Beatriz o apartamento pequeno onde ela morava, algumas dívidas, e aquele envelope que dizia para Beatriz, quando for hora, sem data, sem explicação. Ela nunca havia aberto. Não porque tivesse medo, ou talvez exatamente porque tivesse medo, mas havia construído uma narrativa confortável sobre ser respeito ao timing que a mãe havia pedido, sobre esperar o momento certo, sobre não forçar as coisas, e havia empurrado o envelope para o fundo da caixa e colocado a caixa na gaveta e fechado a gaveta, e se convencido de que o momento certo ainda não havia chegado, ela segurou o envelope com as 2 mãos. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. Beatriz, é Eduardo Villani. Preciso conversar com você sobre algo importante. Você pode me ligar? Ela ficou olhando para a mensagem e para o envelope ao mesmo tempo, com a sensação precisa de que havia chegado em um cruzamento que havia existido a vida inteira, mas que só agora estava visível o suficiente para ser reconhecido. Colocou o envelope de volta na caixa, fechou a gaveta e ficou olhando para o número no celular por um longo tempo antes de decidir não responder, pelo menos ainda não. 3 dias se passaram. Eduardo não mandou outra mensagem. Henrique apareceu 2 vezes, uma para um jantar que foi tranquilo demais para ser natural
E outra tarde de sábado que eles passaram no apartamento dele, em Moema, assistindo a um filme que nenhum dos dois realmente assistiu, porque Henrique ficou no celular quase o tempo inteiro, e ela ficou olhando pela janela para a rua lá embaixo e pensando em coisas que não caberiam em uma conversa com ele. No quarto dia, ela respondeu à mensagem de Eduardo. Pode ser por mensagem? A resposta veio em menos de 1 minuto. Prefiro pessoalmente. Posso te encontrar onde for mais conveniente para você. Ela ficou com o celular na mão por um momento. Então digitou. Quinta-feira. Café na rua Oscar Freire, 11 da manhã. Você escolhe o lugar. Às 11 em ponto, ele respondeu. Tem um lugar na metade da rua, todo vermelho. Te vejo lá. Henrique ligou naquela noite. A conversa foi sobre o fim de semana, sobre um almoço com os pais dele no domingo, sobre se ela tinha alguma roupa mais formal para usar, porque a mãe dele havia comentado da última vez. A conversa durou 40 minutos e nenhuma das coisas que ela precisava dizer coube nela. Quando desligou, ficou sentada na beira da cama e abriu a galeria do telefone sem saber exatamente o que procurava. Havia uma foto que havia tirado na festa, sem perceber direito, quando estava descendo a escada. Era um pouco tremida, com a luz lateral, mas dava para ver a moldura na parede e dentro dela a mulher de perfil. Ela ampliou a imagem. A resolução não era boa o suficiente para ver detalhes, mas era boa o suficiente para ver o jeito que os cabelos estavam presos atrás da orelha esquerda, exatamente como os dela. Na quinta-feira de manhã, ela chegou 5 minutos antes das 11. O café era menor do que ela havia imaginado. 4 mesas do lado de fora sob o toldo vermelho, o tipo de lugar que existe em São Paulo há décadas e que resiste às remodelações de bairro com a teimosia específica dos lugares que têm clientela fiel o suficiente para dispensar a clientela nova. Eduardo já estava lá, de frente para a rua, com uma xícara de café na mão e um caderno fechado na mesa. Ele se levantou quando a viu. Obrigado por vir, disse. Não prometei que ia ficar, ela disse, e sentou. Ele voltou para a cadeira dele. O garçom apareceu e ela pediu um café e uma água sem gás. E depois o garçom foi, e eles ficaram em silêncio por um momento que ela deixou durar porque queria ver o que ele ia fazer com ele. Eu quero te contar uma coisa, Eduardo disse, finalmente. Mas preciso que você entenda que vou contar o que posso contar agora, não tudo de uma vez. Tem informações que ainda preciso confirmar. Por que está me contando alguma coisa então? Porque o tempo está ficando curto, ele disse. Para quê? Ele colocou a xícara na mesa. Olhou para ela com aquela expressão que ela havia visto na festa, aquela coisa entre reconhecimento e contenção. Você conhece a história da sua família? Da parte biológica? Minha mãe biológica morreu quando eu tinha 4 anos, ela disse. Não tenho informação sobre o pai. Fui adotada. Adotada, ele repetiu, e o modo como disse não era dúvida, era confirmação. Eduardo. Ela colocou as mãos em volta da xícara de café que o garçom havia trazido. O que você sabe sobre mim? Ele ficou em silêncio por um momento longo demais para ser hesitação e curto demais para ser recusa. Então disse, eu sei que a sua mãe se chamava Mariana e que ela trabalhou para o meu pai por quase 3 anos, entre 91 e 94. O café esfriou entre os dedos dela sem que ela bebesse. E que quando ela ficou grávida, Eduardo continuou, com a voz baixa e uniforme como alguém lendo um documento que já leu muitas vezes, houve um acordo. Uma quantia foi paga. Ela foi embora. E quando você nasceu, houve um processo de adoção informal, fora dos canais oficiais, que garantiu que não houvesse registro conectando o bebê ao meu pai. A rua ao redor delas continuava. Um ônibus passou. Uma mulher com um carrinho de bebê esperou no sinal. O toldo vermelho balançou um pouco com o vento que vinha do norte. Você está me dizendo que o seu pai era meu pai, ela disse. E a frase soou mais calma do que ela sentia. O que era talvez o efeito de anos de prática de não deixar as coisas aparecerem. Estou dizendo que há evidências fortes de que sim, ele disse. Mas preciso de um teste para confirmar. E há documentos originais que precisam ser localizados. Por que você está fazendo isso agora? Porque quando o meu pai morreu, ele me pediu que te encontrasse. Eduardo olhou para ela diretamente. Ele sabia que havia uma filha. Levou anos para aceitar, e quando aceitou, já estava doente. Me pediu que te encontrasse e que garantisse que você soubesse que a herança do grupo incluía você. Beatriz ficou em silêncio. Há questões legais,
Ele continuou. A Clarissa, minha irmã, não sabe. O conselho não sabe. Há pessoas que têm interesse em que esse assunto não venha à tona, porque se vier, muda a estrutura acionária do grupo e invalida contratos que foram assinados com base na composição atual dos herdeiros. Ela olhou para ele. Contratos como os que a família Andrade tem com o grupo Villani. Eduardo ficou completamente quieto. Henrique Andrade, ela disse. Meu namorado. A família dele tem algum contrato com o grupo, é isso? A pausa que se seguiu foi a resposta mais clara que ele havia dado até aquele momento. Ele sabe, ela disse. Não era uma pergunta. Eduardo não confirmou, mas também não negou. E foi isso, aquele espaço entre o sim e o não que ele não preencheu com nada, que ela levou para casa naquela tarde, junto com a xícara de café, que bebeu até o fim no silêncio que se formou depois, e junto com a sensação de que a história da própria vida havia sido escrita em uma língua que ela acabava de descobrir que sabia ler. Ela não foi direto para casa. Saiu do café na Oscar Freire e caminhou sem direção por quase 40 minutos, passando pela Alameda Lorena, descendo em direção à Paulista, virando de volta sem razão específica, deixando que os pés seguissem o movimento sem consultar a cabeça. São Paulo ao redor dela fazia o que sempre fazia, que era existir em vários volumes ao mesmo tempo, o trânsito, as obras, as conversas que saltavam de dentro dos bares, e ela estava dentro de tudo aquilo e ao mesmo tempo completamente separada, como vidro. O que Eduardo havia dito cabia em algumas frases curtas, mas se abria como algo muito maior quando ela tentava olhar para o interior. Havia uma mulher chamada Mariana que havia trabalhado para o pai dele. Havia um acordo, havia dinheiro. Havia uma criança que havia sido movida para fora do alcance dos registros oficiais com a precisão cirúrgica de quem tem advogados suficientemente bons para fazer isso sem deixar rastros óbvios. E havia Henrique. Ela parou em frente a uma vitrine de uma loja de sapatos que estava fechada naquele horário e ficou olhando para o reflexo dela no vidro escuro sem realmente ver o reflexo. Pensou em todas as vezes que Henrique havia feito uma pergunta sobre a família dela e depois rapidamente mudado de assunto quando a conversa chegava perto da parte que envolvia a origem dela. Havia achado que era sensibilidade, havia pensado que era consideração. Havia construído uma narrativa sobre ser um homem que não queria fazer ela se sentir mal ao falar sobre um assunto doloroso. Voltou para casa. Ficou sentada na mesa da cozinha sem acender as luzes, com a tarde entrando pela janela em fatias de luz que foram ficando mais longas e mais baixas enquanto ela pensava. Então abriu a gaveta e tirou a caixa de sapato e tirou o envelope do fundo da caixa. Para Beatriz, quando for hora. Ela abriu. Dentro havia duas coisas. A primeira era uma folha dobrada com a letra da mãe adotiva, Dona Irene. A mesma letra que havia encontrado em receitas de cozinha e listas de compras e cartões de aniversário por anos. A segunda era uma fotografia pequena, 3x4, de uma mulher jovem que ela não reconheceu de imediato e que levou quase 10 segundos para reconhecer, não pelo rosto, mas pelo jeito que estava com os cabelos presos atrás da orelha esquerda. Era a mesma mulher da foto na escada da mansão dos Villani. Era a mãe dela. Ela leu a carta de Dona Irene devagar, 2 vezes. A letra dizia que a adoção havia sido feita com todos os papéis necessários, que havia uma família que havia querido muito que a menina tivesse uma vida boa, que havia dinheiro guardado em uma conta que tinha um número anotado no verso da carta e que quando Beatriz sentisse que estava pronta para saber mais, havia um nome que ela poderia procurar: Eduardo Villani Filho. Eduardo. Dona Irene havia morrido em 2020. Ela havia deixado a carta com um cartório, instrução de que fosse entregue somente depois que Beatriz completasse 30 anos. Beatriz havia completado 32 em março daquele ano. O cartório havia enviado a carta para o endereço desatualizado da faculdade, de onde havia sido reenviada para o endereço correto 6 meses depois, e chegado na época do Natal do ano anterior, e ela havia guardado sem abrir porque o Natal era um período ruim para receber notícias sobre origens, havia dito a si mesma. Eduardo havia chegado à conclusão antes dela, ou alguém havia chegado a ele. Ela ficou com a foto da mãe na mão por um tempo que não soube medir. A mulher na foto tinha talvez 25 anos, um sorriso que não chegava a ser completamente alegre, mas o tipo de expressão de quem está feliz em um momento específico, mas carrega algo mais pesado no fundo. Beatriz não se lembrava do rosto dela. A mãe havia morrido quando ela tinha 4 anos, de uma doença rápida, uma infecção que virou complicação,
que virou fim antes que houvesse tempo de se preparar. Dona Irene havia contado a história com gentileza, com cuidado, sem dramatizar e sem minimizar. A sua mãe havia te amado muito. A sua mãe ficou muito triste quando precisou te deixar com a gente. Mas ela queria que você fosse feliz, e a gente queria também. Ela havia crescido com isso. Com uma mãe que era memória antes de ser memória, um espaço em forma de pessoa que ela havia preenchido com os fragmentos que a Dona Irene foi oferecendo ao longo dos anos. Nenhum dos fragmentos havia mencionado o nome Villani. Ela fotografou a carta e a foto e colocou de volta no envelope, e o envelope de volta na caixa e a caixa de volta na gaveta. Depois ligou para Eduardo. Ele atendeu no segundo toque. Beatriz, você não me disse tudo no café? Ela disse. Não. Quando você planejava dizer? Quando tivesse o resultado do teste de DNA. Precisava de uma base mais sólida antes de te trazer mais. Eduardo. Ela foi até a janela da sala com o celular no ouvido. Você sabia que a Dona Irene havia deixado uma carta para mim com o seu nome? Uma pausa. Curta, mas perceptível. Não sabia que havia um nome na carta. Eu sabia que havia uma carta. Como você sabia? Porque meu pai havia dado instrução para o advogado que coordenou a adoção de que, quando você completasse 30 anos, você recebesse informação suficiente para procurar a família se quisesse. Não era obrigação. Era uma opção que ele queria que você tivesse. Ela ficou com o vidro da janela frio sob a testa por um momento. Lá fora, um ônibus parou no ponto e 6 pessoas desceram e 3 subiram, e o ônibus foi embora. Por que você está me contando isso por conta própria? O advogado deveria ter entrado em contato. O advogado morreu em 2019. A carta foi perdida no processo de liquidação do escritório. Uma pausa. Eu encontrei o rastro por outro caminho. Contratei alguém para procurar você há 2 anos. 2 anos. Beatriz, você me procurou por 2 anos sem que eu soubesse. Ela não disse como acusação. Disse como fato, porque era isso que era. E porque às vezes a única forma de começar a entender alguma coisa é dizer, lá em voz alta primeiro. E quando finalmente me achou, você deixou que eu fosse tirada da calçada em frente à própria festa. Eu poderia ter chegado e dito quem você era na frente de 50 pessoas, incluindo o seu namorado, Eduardo disse. Ou podia deixar a noite acontecer de forma mais controlada e encontrar você depois. Mas você soube logo de cara que era eu. Sim. Como? Você é exatamente igual a Mariana, ele disse. E a voz dele, pela primeira vez naquela conversa, perdeu um pouco da qualidade controlada que havia mantido até então, ficou apenas um tom mais baixa, apenas um pouco mais direta, como alguém que parou de segurar uma coisa que estava segurando há muito tempo. Quando vi você na calçada, não precisei de nenhum teste. Já sabia. Beatriz ficou em silêncio. Eu sei que é muito para processar, ele disse. É. Você não precisa decidir nada agora. O teste pode ser feito quando você quiser. Os documentos podem esperar. Os documentos podem esperar, ela repetiu. Mas você disse que o tempo está ficando curto. O que isso significa? Outra pausa. Há uma assembleia de acionistas em 3 semanas. Vão ser assinados contratos de longo prazo que vão alterar a estrutura do grupo de forma significativa. Se a sua existência for reconhecida depois disso, vai ser muito mais complicado legalmente do que se for antes. Ela ficou em silêncio processando isso. Você está me dizendo que tem um prazo. Estou dizendo que a situação tem um prazo, ele disse. A decisão é sempre sua. Ela desligou e ficou com o celular na mão, olhando para a cidade lá fora. Então pegou as chaves e a bolsa e foi para o apartamento de Henrique em Moema sem ligar antes. Tinha uma chave do lugar. Havia ganho há 4 meses com toda aquela cerimônia de intimidade que Henrique havia construído ao redor do gesto, como se dar uma chave fosse uma declaração de intenção. Ela havia guardado a chave e havia ficado com aquela sensação de que a cerimônia era maior do que o gesto. Abriu a porta. O apartamento estava escuro, o que significava que Henrique não estava em casa ainda. Ela acendeu a luminária da sala, foi para a cozinha, fez um chá que não queria e ficou sentada no sofá esperando. Ele chegou 40 minutos depois, tirou o paletó no corredor e ficou parado quando a viu. Beatriz, não sabia que você vinha. Não avisei. Ele foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando para ela por um segundo, fechou. Aconteceu alguma coisa? Quero te perguntar uma coisa, ela disse. E quero que você responda sem pensar na resposta. Só responda. Henrique foi até a poltrona e sentou.
Cruzou as mãos no colo com aquela compostura que ela havia admirado nos primeiros meses e que agora reconhecia como o resultado de muito treino. Pode perguntar. Você sabia alguma coisa sobre a minha família biológica? O silêncio que se seguiu durou 3 segundos e meio. Ela contou. Não, ele disse. Por que você está perguntando? Porque Eduardo Villani me contou hoje que tem evidências de que o fundador do grupo era meu pai. O rosto de Henrique não mudou de expressão. E foi exatamente isso, a ausência de surpresa, que foi a resposta mais clara que ela havia recebido em dias. Henrique, Beatriz, esse cara está tentando te usar para... Você sabia. Eu não. Você não ficou surpreso. Ela se levantou. Ficou em pé no meio da sala com as mãos ao longo do corpo. Eu te disse que Eduardo Villani afirmou que o fundador do grupo pode ser meu pai biológico e você não ficou surpreso. Nem um segundo. Você foi direto para a defesa. Henrique se levantou também. Beatriz, ouça. Há quanto tempo você sabe? Ele ficou em silêncio. Henrique. A voz dela saiu quieta, o que era o contrário de querer ser quieta. Era o resultado de uma pressão tão grande que quando passa de um certo ponto deixa de fazer barulho. Há quanto tempo? É complicado? Responde. Ele caminhou até a janela. Ficou de costas para ela por um momento que se tornou o tipo de silêncio que não é ausência de resposta, é construção de resposta. Antes de te conhecer, disse finalmente, sem se virar. A família já sabia. Era uma informação que existia nos arquivos do grupo, de uma investigação que o meu pai havia feito anos atrás, quando se tornou sócio do grupo Villani. O apartamento ficou muito silencioso. Você me conheceu sabendo quem eu era, ela disse. Eu te conheci e me apaixonei por você, ele disse, e virou para ela, e havia no rosto dele alguma coisa que ela não soube nomear, qualquer coisa que ficava entre culpa genuína e convicção, como alguém que acredita que pode ter feito a coisa errada por uma razão certa. O que senti por você foi real, Beatriz. Não foi calculado. Mas não me contou, porque se contasse, ia mudar tudo. Mudou de qualquer jeito. Ela pegou a bolsa. Ele não tentou impedi-la de ir. O que era, ela pensou, a escolha mais honesta que ele havia feito naquela noite. Quando chegou à porta, ele disse o nome dela. Ela parou. Se você fizer o que Eduardo está sugerindo, Henrique disse, vai destruir muita gente além de mim. Vai destruir a minha família. Vai destruir acordos que levaram anos para construir. Vai criar um escândalo que vai aparecer em todos os portais de negócios do país. Uma pausa. Será que vale a pena por um nome em um testamento? Ela ficou com a mão na maçaneta. Não é sobre o testamento, ela disse. E saiu. A noite estava limpa lá fora, o tipo de noite de São Paulo que raramente acontece, com estrelas suficientes para serem vistas por cima das luzes da cidade. Ela chamou um carro e ficou esperando na calçada com a bolsa no ombro, e quando o celular vibrou achou que era Henrique. Não era. Era uma mensagem de Eduardo. Sei que hoje foi muito. Se precisar conversar, pode ligar. Ela ficou olhando para a mensagem. Depois fechou o aplicativo e ficou esperando o carro com os olhos na rua, pensando que havia passado a vida inteira com um peso específico que não sabia nomear, a qualidade leve e ao mesmo tempo constante de não saber de onde veio, e que agora tinha um nome para aquele peso, ou pelo menos o começo de um nome, e não sabia ainda se o nome tornava o peso menor ou maior. O carro chegou. Ela entrou. O motorista perguntou se estava tudo bem e ela disse que estava, e olhou pela janela enquanto São Paulo passava lá fora, enorme e indiferente e completamente insubstituível, e ficou com a sensação, pela primeira vez em muitos anos, de estar na beira de uma coisa que não podia ser desfeita. Naquela noite, às 22h42, Henrique Andrade ligou para o advogado da família e deixou uma mensagem. Ative o protocolo de contingência. A situação mudou. Beatriz, no apartamento dela, estava sentada na beira da cama com a fotografia da mãe nas mãos quando ele ligou. Deixou cair na caixa de entrada e não atendeu. E ficou olhando para o rosto da mulher que havia lhe dado a vida e depois a tinha deixado ir, sem saber ainda se perdoar alguém que não pôde escolher diferente era possível ou apenas necessário. Số 3,85, chương 4, a herdeira que eles tentaram apagar. A Assembleia Ordinária de Acionistas do Grupo Villani estava marcada para uma terça-feira de outubro, às 14 horas, no 12º andar do edifício sede na Faria Lima. Beatriz soube disso não por Eduardo, mas por Henrique, que na semana seguinte ao confronto no apartamento
Havia ligado 3 vezes e aparecido uma, com café e desculpas, e o argumento cuidadosamente construído de que ele havia feito o errado, mas pelos motivos certos, e que se ela ao menos o ouvisse poderia entender. Ela o ouviu. Não entendeu da forma que ele esperava, mas ouviu. E quando ele, na sexta-feira anterior à assembleia, disse que havia uma coisa importante acontecendo na semana seguinte e que queria que ela estivesse lá com ele para mostrar que estavam bem, que era uma questão de imagem profissional e que o ambiente ia ser formal, mas que ela conhecia esse tipo de situação agora, ela disse que sim. Ela disse que sim porque queria estar lá. Eduardo havia ligado na quinta. Você tem certeza de que quer fazer isso desta forma? Ele havia perguntado, quando ela explicou. Você pode simplesmente não aparecer. Eu apresento os documentos. Você assina o que precisar assinar depois, em um ambiente mais controlado. Se eu não estiver lá, ela disse, vai parecer que foi feito sem meu conhecimento. Quero estar lá quando acontecer. Vai ser difícil. Oisai. Uma pausa. Beatriz. O Henrique vai tentar usar a presença dele para controlar a narrativa. Ele vai apresentar você como namorada dele. Não co... Eu sei o que ele vai fazer, ela disse. E sei o que eu vou fazer. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Está bem, disse. Finalmente. Às 14 horas. Na manhã de terça-feira ela acordou cedo, antes do alarme, com aquele estado de vigília específico que antecede as coisas que não têm como ser desfeitas. Tomou banho devagar, fez café, ficou sentada à mesa por 20 minutos olhando para a xícara sem beber. Então foi para o quarto e escolheu o vestido azul marinho que havia comprado há 2 anos para uma apresentação de trabalho que havia dado errado no começo e bem no final, e havia guardado com a superstição discreta de quem não acredita em amuletos, mas guarda algumas coisas assim mesmo. Chegou ao edifício da Faria Lima às 13h45. Henrique estava esperando no saguão com uma expressão que ela leu imediatamente. Qualquer coisa entre alívio genuíno de que ela havia vindo e a tensão de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Você veio, ele disse. Disse que viria. Ele a olhou de cima a baixo com o tipo de avaliação que ela havia aprendido a não chamar de crítica, porque era mais complicado do que isso. Você está ótima, disse. Obrigada. Isso vai ser rápido. Umas 2 horas. Depois a gente pode... Henrique. Ela o olhou. Vamos entrar. O 12º andar tinha uma sala de reuniões que era grande o suficiente para acomodar as pessoas que se reuniam ali, sem que o ambiente ficasse sufocante. Mesa oval de madeira escura, cadeiras de couro, painéis de vidro com vista para a Faria Lima lá embaixo, onde os carros formavam a lentidão habitual de uma tarde de semana. Havia talvez 30 pessoas na sala quando entraram, distribuídas em grupos, conversando com a eficiência de quem tem muito a discutir e pouco tempo para isso. Eduardo estava perto da cabeceira da mesa. Ela o viu antes que ele a visse, o que lhe deu um segundo de observação sem que ele soubesse que estava sendo observado. Estava conversando com um homem mais velho, grisalho, que ela não reconheceu, com o rosto levemente inclinado para ouvir e os ombros com aquela tensão pequena que ela havia aprendido a reconhecer nele. Quando levantou o olhar e a viu, a tensão não foi embora, mas mudou de qualidade, como alguém que reconhece que o momento que havia preparado chegou mais cedo do que esperava. Henrique guiou ela para um lado da sala, cumprimentou algumas pessoas pelo nome, fez apresentações que ela processou na superfície enquanto a maior parte da atenção ficava distribuída pela sala inteira. Havia uma mulher que ela concluiu ser Clarissa Villani, a irmã de Eduardo, pelo modo como ela estava posicionada na sala, por onde os olhos das pessoas gravitavam em relação a ela. Era mais velha do que Beatriz havia imaginado, talvez 45 anos, com o cabelo curto e a postura de quem nunca ficou em segundo lugar em nada, e havia aprendido a carregar isso como uma certeza em vez de uma arrogância. A assembleia começou pontualmente às 14 horas. Beatriz sentou ao lado de Henrique em uma cadeira junto à parede, não na mesa, na posição de quem acompanha mas não vota. Ouviu os primeiros 40 minutos de discussões sobre contratos de parceria, sobre expansão regional, sobre a renovação de acordos que venceriam no primeiro trimestre do ano seguinte. Ouviu o nome da família Andrade mencionado 2 vezes em relação a um contrato de bens imobiliários que representava, ela calculou pela maneira que as pessoas na mesa falavam, um volume significativo do portfólio do grupo. Então Eduardo se levantou. Antes de passar para o ponto final da pauta, ele disse, com a voz que ela já conhecia, uniforme,
e precisa como alguém que escolheu cada palavra antes de abrir a boca. Há uma questão fora de pauta que precisa ser tratada hoje. Tinha planejado apresentar isso na Assembleia Extraordinária de novembro, mas chegou ao meu conhecimento que deixar para novembro cria complicações legais com os contratos que vamos assinar hoje. A sala ficou quieta da forma específica que salas ficam quando entendem que algo está prestes a mudar. Há uma informação sobre a composição dos herdeiros do grupo Villani que precisa ser formalizada antes que qualquer contrato de longo prazo seja assinado nesta Assembleia. Eduardo abriu uma pasta que estava na mesa à sua frente. Em 1993, meu pai, Antônio Villani, teve uma filha com uma funcionária do grupo chamada Mariana Carvalho. A criança foi entregue para adoção por meio de um processo informal que garantiu que não houvesse vínculo documental óbvio com a família Villani. O silêncio na sala ficou mais pesado. Há 2 anos, iniciei um processo de localização dessa filha. 3 semanas atrás, o teste de DNA foi confirmado. Eduardo levantou os olhos da pasta e os direcionou para onde Beatriz estava sentada, não de forma dramática, com a mesma precisão com que havia feito tudo mais. O nome dela é Beatriz Carvalho. Ela está nesta sala agora, 30 pares de olhos. Ao mesmo tempo, Beatriz sentiu Henrique endurecer ao lado dela, uma tensão que passou dos ombros até as mãos, que ficaram planas sobre as coxas. Ela ficou completamente quieta. Não se levantou, não desviou o olhar de Eduardo, que não desviou o olhar dela. Isso não pode, começou Clarissa, e a voz dela saiu afiada como algo que cortou o silêncio em vez de ocupá-lo. Não há nenhuma documentação que... Ah, Eduardo disse. O resultado do teste de DNA está aqui. Os documentos originais da adoção, recuperados do arquivo do cartório de Santo André, estão aqui. E há um terceiro documento que chegou ontem. Uma pausa breve. Uma declaração de Paulo Ferreira, o advogado que coordenou o processo de adoção em 93, que atesta que recebeu instrução e pagamento de um representante da família Andrade para garantir que os registros permanecessem inacessíveis. Henrique se levantou. Isso é uma mentira, ele disse, e a voz saiu mais alta do que ele provavelmente pretendia, quebrando a compostura que havia mantido por 40 anos de aprendizado. Eduardo, você está usando essa mulher como peça em um... Henrique. A voz de Eduardo não subiu. Ficou exatamente onde estava. Sente-se. Não vou sentar enquanto você. O documento é autenticado e o advogado Paulo Ferreira está disponível para confirmação presencial quando o conselho quiser. Eduardo fechou a pasta. Olhou para Henrique. Se você tiver uma contestação legal, pode apresentar através do advogado do grupo. Nesta sala, neste momento, sente-se. Henrique ficou em pé por mais 2 segundos, que se tornaram os 2 segundos mais visíveis da sala. Então sentou. Beatriz ficou olhando para a mesa oval e as flores brancas do centro e pensou que havia imaginado este momento de formas diferentes nas últimas semanas, havia ensaiado em silêncio o que sentiria, havia tentado construir uma armadura com antecedência. O que não havia antecipado era o quanto era diferente acontecer em um lugar real, com o som do ar-condicionado e o cheiro de café de uma jarra no canto, e os 30 pares de olhos que agora estavam divididos entre ela e Eduardo e Henrique, como uma triangulação de tensão que ela estava no meio, sem ter escolhido estar no meio, mas havia escolhido estar ali. Isso ela tinha escolhido. Clarissa estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler completamente, qualquer coisa entre hostilidade e algo mais complicado, o tipo de emoção que acontece quando uma pessoa recebe uma notícia que muda o que ela pensava que era o mapa do próprio território. Você estava ciente de tudo isso? Clarissa perguntou, diretamente para ela, ignorando Eduardo como se ele momentaneamente não existisse na sala. Você veio aqui hoje sabendo que isso ia acontecer? Sim, Beatriz disse. A própria voz a surpreendeu, baixa e clara ao mesmo tempo. Soube há 3 semanas, e ficou com o Henrique durante 3 semanas. Fiquei tentando entender o que havia aprendido. Clarissa ficou em silêncio. Algo no rosto dela passou, rápido demais para ser classificado, e foi embora. Eduardo retomou. Falou sobre os procedimentos legais que precisariam seguir, sobre o prazo para contestação, sobre o que isso significava para a composição dos contratos que estavam na pauta da Assembleia. Falou com a mesma economia de quem havia ensaiado cada frase, mas não de um jeito que soasse ensaiado,
e Beatriz ficou ao lado de Henrique ouvindo e pensando que havia algo impossível em estar dentro de um momento que era ao mesmo tempo sobre ela e completamente maior do que ela. Quando Eduardo terminou, a reunião foi suspensa para que os advogados presentes pudessem ser consultados. As pessoas começaram a se levantar, a falar entre si com aquela urgência específica de quando um plano precisa ser refeito rápido. Henrique ficou sentado ao lado dela por um momento. Então disse, muito baixo, sem a virar para ela, você sabia o que ele ia fazer hoje? Sim. Você podia ter me avisado. Podia, ela disse. Mas você sabia há muito mais tempo do que eu, e não me avisou. Ele ficou em silêncio. Henrique. Ela se virou para ele completamente. O Paulo Ferreira vai confirmar que a sua família pagou para esconder isso. Isso é um problema que não desaparece porque você ficou bravo com Eduardo ou porque ficou bravo comigo. Minha família vai ser destruída. A sua família escondeu quem eu era. A voz dela não saiu como acusação. Saiu como quem está nomeando um fato geográfico, como quem aponta para um rio e diz, aqui está o rio. Isso tem consequências. Não porque eu quis, mas porque é assim que as coisas funcionam. Ele a olhou por um momento longo, com uma expressão que ela não soube ler, e que depois, quando voltou a esse momento na memória, concluiu que era o rosto de alguém que percebe que perdeu, não em uma batalha específica, mas em algo maior, mais antigo, que havia perdido muito antes de saber que estava jogando. Ele se levantou e foi embora sem dizer mais nada. Eduardo chegou até ela alguns minutos depois, quando a maior parte das pessoas havia saído ou estava em grupos separados pela sala. Você está bem? Ele perguntou. Estou, ela disse. E era verdade, de uma forma que a surpreendeu, porque o bem não era a ausência de peso, era a presença de algo sólido sob os pés onde antes havia incerteza. Mas ainda tem muita coisa não resolvida. Tem. Ele ficou ao lado dela olhando para a sala que estava se esvaziando. A Clarissa vai contestar. Ela vai precisar de tempo para aceitar. E o contrato com os Andrade vai ser suspenso até que a situação seja resolvida juridicamente. O que significa que a família Andrade vai perder a garantia de renovação. Uma pausa. O advogado Paulo Ferreira confirmou por escrito, mas ainda vai precisar fazer isso em pessoa. Quando? A reunião com o Conselho de Administração está marcada para a semana que vem. Eduardo olhou para ela. Você vai precisar se apresentar ao Conselho. Não agora, não hoje, mas em breve, e vai precisar fazer isso sem que eu esteja ao lado para validar. Ela entendeu o que ele estava dizendo. Que saber que ela existia era uma coisa, e aceitar que ela tinha lugar naquela estrutura era outra, e que a segunda não vinha automaticamente da primeira. Que o teste de DNA provava a biologia, mas que a presença, a voz, a escolha de estar ali e de reivindicar o que era dela, era uma coisa que só ela poderia fazer. Está bem, ela disse. A janela do 12º andar mostrava a Faria Lima lá embaixo, o tráfego parado em diagonal, o sol da tarde batendo nas superfícies de vidro dos outros edifícios e devolvendo a luz de volta para o céu. São Paulo era uma coisa impossível de abraçar, mas que também não precisava ser abraçada para ser habitada, e ela ficou ali por mais um momento. Com isso, com a cidade e com o peso novo de um nome que havia sido dela a vida inteira, e que só agora estava sendo dito em voz alta. Beatriz Carvalho Villani. Ou Beatriz Villani Carvalho. Ela ainda não havia decidido a ordem. O escritório de Henrique ficava no 10º andar de um prédio em Itaim Bibi, a 3 quilômetros da sede do Grupo Villani, e Beatriz havia estado lá 2 vezes, nas 2 ocasiões esperando no corredor, enquanto ele terminava uma reunião antes de saírem juntos para algum lugar. Nunca havia entrado na sala dele. Naquela tarde de quinta-feira, uma semana depois da assembleia, ela entrou. A recepcionista da Andrade Empreendimentos havia ligado para Henrique antes de deixá-la passar e havia uma qualidade específica naquele gesto, a consulta que não era consulta, mas protocolo, que Beatriz registrou sem comentar. A sala de Henrique era grande para o cargo que tinha, porque o cargo que tinha era o que tinha por causa do sobrenome, e o sobrenome justificava a sala mesmo quando o cargo ainda não o havia feito inteiramente. Havia uma mesa de vidro, 3 telas, uma planta no canto que parecia real, mas era artificial, e janelas que davam para um pátio interno cheio de luz que não chegava a nenhuma parte. Henrique estava de pé quando ela entrou, o que significava que havia ficado de pé depois de sentar quando recebeu a ligação da recepcionista, o que significava que havia pensado a respeito. Beatriz,
Ele disse. Preciso conversar com você, ela disse, sobre o Paulo Ferreira. Ele fechou a porta atrás dela. Foi para a cadeira atrás da mesa, mas não sentou nela. Ficou com as mãos no encosto, como se não tivesse decidido ainda que postura adotar para aquela conversa. Paulo Ferreira é um advogado que tomou decisões irresponsáveis décadas atrás e que agora, por razões que provavelmente têm a ver com a própria consciência ou com a pressão legal, decidiu colaborar com o Eduardo contra a minha família. Ele assinou uma declaração atestando que recebeu o pagamento da família Andrade. A declaração pode ser contestada. Henrique. Ela ficou do outro lado da mesa, sem sentar, sem cruzar os braços, sem fazer nada que ela pudesse interpretar depois como postura de ataque, porque não era ataque o que havia vindo fazer. Você entende que contestar a declaração vai só atrasar, não vai mudar o resultado, vai dar tempo para que a situação seja negociada de forma menos destrutiva. Negociada como? Ele a olhou. Há formas de reconhecer a sua existência sem invalidar todos os contratos que a família tem com o grupo. Eduardo está sendo rígido porque pode ser rígido, porque o controle do grupo está com ele e ele sabe disso. Mas há um conselho, há acionistas. Há formas de chegar a um acordo que não destrua décadas de parceria. Você está me dizendo que quer que eu aceite um acordo. Estou dizendo que um acordo protege mais gente do que uma batalha. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, você conhecia minha origem antes de me conhecer. Escolheu não me dizer. Escolheu um relacionamento sabendo que havia uma mentira no centro dele. Uma pausa. Eu não tenho raiva de você, Henrique. Tenho tristeza por isso. Mas o que você está pedindo agora é que eu proteja os interesses da família que ajudou a apagar minha existência, e isso é uma coisa que não consigo fazer. Henrique saiu de trás da mesa, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, com os braços cruzados, olhando para o pátio sem luz. Meu pai vai perder tudo, disse. A voz saiu diferente, sem a compostura habitual, mais cansada, mais real. Meu pai tem 71 anos. Trabalhou a vida inteira para construir o que construiu, e vai perder por causa de uma decisão que tomou há 30 anos sobre uma situação que estava fora do controle dele. Fora do controle dele, ela repetiu, devagar. Ele recebeu instrução de esconder isso. Não foi uma iniciativa pessoal. Instrução de quem? Henrique ficou em silêncio. De Antônio Villani, ela disse. Não como pergunta. Era o patrão dele na época. E havia um interesse mútuo em que a situação não viesse à tona. Henrique se virou para ela. Beatriz, eu entendo que você sente que foi prejudicada, mas há responsabilidade de vários lados nessa história. E o Eduardo está usando você para limpar o lado que lhe convém limpar. Ela ficou olhando para ele por um momento. O sol do pátio desenhava uma luz plana na parede atrás dele, sem sombra, sem profundidade. Se a responsabilidade é de vários lados, ela disse, então a sua família tem tanto a perder quanto ganharia a ganhar ao ser honesta com o conselho agora. O Paulo Ferreira vai confirmar o que sabe. A declaração já existe. A questão agora é se a família Andrade vai ser vista pelo conselho como parte do problema ou como parte da solução. Henrique a olhou com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Qualquer coisa que ficava entre reconhecimento e alguma forma de respeito involuntário, o tipo que se forma quando alguém que você havia categorizado de uma forma demonstra ser outra. O que você está propondo? Ele disse. Não estou propondo nada, ela disse. Estou descrevendo a realidade como eu a vejo. O que a sua família faz com essa informação é decisão dela. Ela pegou a bolsa. Ele não disse nada enquanto ela ia em direção à porta. Então disse, você mudou. Ela parou com a mão na maçaneta. Não mudei, disse. Aprendi quem eu era. Saiu sem olhar para trás. No elevador, descendo os 10 andares em silêncio, ela ficou com as mãos ao lado do corpo e respirou devagar, dentro e fora, como quem certifica que o chão ainda está firme depois de um terremoto pequeno. A porta do elevador se abriu no térreo e ela saiu para o saguão com o ar-condicionado excessivo dos edifícios comerciais de São Paulo, e foi em direção à saída, e o sol da rua a recebeu com o calor específico de outubro, denso e reto, sem sombra. Ela ficou parada na calçada por um momento. Então ligou para Eduardo. Ele atendeu no primeiro toque. Beatriz. Como foi? Foi, ela disse. Ele não vai facilitar, mas também não vai conseguir bloquear. Uma pausa. A reunião com o conselho é na segunda-feira, às 10 da manhã. Eu quero falar com eles. Um silêncio breve. Eu disse que você precisaria fazer isso. Eu sei.
Você disse que eu precisaria fazer isso sozinha. Não precisa ser completamente sozinha. Posso estar presente, mas não pode falar por mim. Não, ele disse. Não posso. Ela olhou para a rua, para os carros e as pessoas e as fachadas das lojas e a textura específica de uma tarde de semana em São Paulo, que existia completamente indiferente a tudo o que havia acontecido com ela nas últimas semanas. Então não vai precisar, disse. Posso falar por mim mesma. Na segunda-feira de manhã, ela chegou à sede do grupo às 9h45. Passou pela recepção com o crachá de visitante que a recepcionista lhe entregou com uma neutralidade profissional que não era frieza. Era o modo como as pessoas tratam situações que ainda não têm categoria definida. Subiu no elevador com 2 advogados que ela não conhecia e que estavam olhando para os próprios celulares com a concentração de quem tem muita coisa para processar antes das 10. A sala de reuniões do conselho era diferente da que havia sido usada na Assembleia. Menor, mais fechada, com a mesa retangular em vez de oval e as cadeiras posicionadas de um jeito que criava uma distinção clara entre quem presidia e quem era apresentado. Havia 7 pessoas quando ela entrou, 6 homens e uma mulher, com idades que ela calculou entre 50 e 70 anos, com a postura coletiva de quem está acostumado a receber informações difíceis e tratá-las como problemas de engenharia. Eduardo estava em uma cadeira lateral, não na cabeceira, o que era, ela entendeu, uma escolha deliberada para que aquela reunião não parecesse ser dele. O presidente do conselho, um homem chamado Walmir, com o cabelo completamente branco e os ombros de alguém que carregou coisas pesadas a vida inteira, fez um gesto em direção à cadeira à sua esquerda. Senhorita Carvalho, por favor. Ela sentou. Você está ciente de que esta reunião é para que o conselho possa fazer suas próprias perguntas antes de tomar qualquer decisão sobre a situação apresentada na semana passada, Walmir disse. Estou, ela disse. Pode começar. Ela havia preparado o que dizer. Havia escrito, havia revisado, havia praticado para a parede do banheiro às 6 da manhã de segunda-feira, enquanto o café esfriava na bancada. Mas quando abriu a boca no 12º andar com 7 pares de olhos, e o som do ar-condicionado e a luz de outubro entrando pelas janelas, o que saiu não foi o que havia preparado. Foi outra coisa. Eu não vim pedir nada, ela disse. Vim porque o Eduardo me explicou que havia uma questão legal que precisava ser tratada antes da assinatura dos contratos e porque entendo que essa questão envolve quem eu sou, mas não tenho interesse em destruir o que o Antônio Villani construiu. Tenho interesse em entender o que me cabe, no sentido mais exato da palavra cabe, porque é o que era meu desde antes de eu nascer e que foi retirado de mim por razões que não me consultaram. Um dos conselheiros, mais jovem que os outros, com os óculos redondos e a expressão de quem toma notas mentais de tudo o que acontece ao redor, disse: Você tem expectativas financeiras específicas? Não vim com números, ela disse. Isso é conversa para advogados. Vim com perguntas, se o conselho me permite. O Almir fez um gesto de continuar. O Antônio Villani deixou alguma instrução específica sobre o reconhecimento? Ela perguntou. O silêncio que se seguiu durou mais do que ela havia esperado. Então Valmir disse: Há um codicilo no testamento, adicionado em 2018, um ano antes da morte dele, que reconhece a existência de uma filha e instrui que, quando localizada e confirmada, seja incluída na participação do grupo nos mesmos termos dos outros herdeiros diretos. Ela ficou em silêncio. O codicilo existe há 6 anos, ela disse, finalmente. Sim. E o conselho sabia? O Almir olhou para Eduardo por um breve segundo que foi a resposta antes da resposta verbal. Parte do conselho sabia. Ela processou isso. Parte do conselho sabia. O que significava que havia pessoas naquela sala que haviam sabido, por 6 anos, que havia um codicilo e que haviam deixado a situação permanecer como estava, possivelmente porque era mais simples assim, possivelmente por pressão de partes que tinham interesse em manter a situação simples. Está bem, ela disse, finalmente. Valmir a olhou. Está bem? Há um codicilo. Há um teste de DNA confirmado. Há um advogado que atesta o processo de adoção. Ela colocou as mãos sobre a mesa, palmas para baixo, um gesto que não era de pressão, mas de presença. O que o conselho precisa de mim para que o processo possa avançar de forma correta? Houve uma pausa coletiva na sala, o tipo de pausa que acontece quando alguém diz a coisa errada de um jeito que parece certo ou a coisa certa de um jeito que ninguém esperava. Então o conselheiro de óculos redondos disse:
Precisamos de uma declaração formal de que você está ciente dos termos do codicilo e que aceita o processo legal de reconhecimento dentro das normas do grupo. Posso assinar isso hoje, ela disse, e precisamos de uma entrevista separada com o jurídico, o Almir adicionou. Para avaliar a situação dos contratos existentes à luz do reconhecimento, também posso fazer isso, ela disse. O Almir olhou para ela por um momento com aquela expressão que ela não saberia descrever com precisão, qualquer coisa entre avaliação e algo que, se fosse de uma pessoa diferente em uma situação diferente, ela chamaria de respeito. Você preparou para este momento, ele disse. Não muito, ela disse, e era a verdade. Mas aprendi que há coisas que não ficam menores só porque você não as olha, e que em algum momento é mais caro continuar não olhando do que olhar. A reunião durou mais 1 hora. Ela assinou a declaração formal com o advogado do grupo presente, respondeu às perguntas do jurídico com a honestidade de quem não tem nada a esconder, porque o único segredo que havia era o de outra pessoa, e quando saiu da sala às 11h40, era com a sensação de que havia atravessado uma coisa que do lado de dentro havia parecido muito maior do que do lado de fora parecia. Eduardo a esperava no corredor. Como foi? Ele perguntou. Bem, ela caminhou ao lado dele em direção ao elevador. Você sabia do codicilo quando começou a me procurar? Sim. Por que não me disse logo? Porque o codicilo reconhece a existência de uma filha, não confirma a identidade dela. Precisava do DNA antes de dizer qualquer coisa. Uma pausa. E porque havia outras peças que precisavam estar no lugar, a declaração do Ferreira, a situação com os contratos dos Andrade. Queria que quando você chegasse a esta sala, tivesse tudo o que precisava para que o conselho não pudesse questionar. Você passou 2 anos montando isso, ela disse. Passei 2 anos procurando você. Ele corrigiu. Os outros detalhes foram se encaixando enquanto procurava. Ela pressionou o botão do elevador. A porta se abriu imediatamente, o que sempre parecia uma coincidência levemente absurda quando acontecia. Eles entraram. A porta fechou. O espelho do elevador devolveu a imagem dos dois lado a lado, ela de azul marinho, ele de cinza, com um espaço entre eles que era ao mesmo tempo pequeno e ainda um pouco maior do que precisava ser. Tenho uma pergunta, ela disse. Pode perguntar. O que você teria feito se eu tivesse recusado tudo? Se eu tivesse ouvido o que você tinha para dizer e decidido que não queria saber mais? Eduardo ficou em silêncio por um momento. O elevador descia. Teria respeitado, ele disse. Teria garantido que o codicilo continuasse no testamento, que os seus direitos estivessem protegidos legalmente mesmo sem o seu reconhecimento ativo, e teria ido embora. Sem dizer mais nada. Sem dizer mais nada. A porta do elevador se abriu no térreo. Eles saíram para o saguão, onde o ar-condicionado era mais intenso do que no andar de cima, e a movimentação das pessoas era a movimentação normal de um edifício comercial na hora do almoço, mesas e poltronas, e o som de pessoas indo e vindo com o ritmo específico de quem tem lugares para estar. Beatriz parou antes de chegar à porta de saída. Eduardo parou ao lado dela. Você ia embora sem dizer mais nada, ela repetiu, não como crítica, mas como quem está processando uma informação em voz alta para ver o que ela pesa. Mesmo que quisesse ficar, ele a olhou. Havia uma qualidade diferente no olhar dele naquele momento, sem a contenção habitual, como alguém que percebe que chegou a um ponto onde a contenção não cabe mais. Não era sobre o que eu queria, ele disse. Era sobre o que era certo. O que é certo, ela disse, e o que você quer às vezes são a mesma coisa. Eduardo ficou em silêncio. Você passou 2 anos procurando alguém por obrigação, ela disse, e em algum ponto no meio disso virou outra coisa. Eu sei porque vi no dia da festa, quando você atravessou a rua sem ter certeza de que era eu. Atravessou de qualquer jeito. Sim, ele disse. Não porque era a coisa certa. Não, ele admitiu. Não naquele momento. Ela o olhou por um segundo. Então disse, a pergunta sobre a minha mãe. Aquela primeira pergunta na festa. Você sabia a resposta antes de perguntar? Sabia o nome? Não sabia o que você ia responder quando eu perguntasse. E quando eu respondi Carvalho? Quando você respondeu Carvalho, Eduardo disse, com a voz que ela havia aprendido a identificar como a voz de quando ele não estava mais escolhendo cada palavra, estava só dizendo, eu percebi que havia passado 2 anos procurando por você e que você estava na calçada do lado de fora da própria festa, como se o mundo inteiro não soubesse o que eu sabia. Ela ficou olhando para ele,
por um momento que durou mais do que os protocolos daquele saguão recomendariam. Eu ainda estou com raiva de como você gerenciou isso, ela disse. Da quantidade de informação que você segurou. Do fato de que eu tive que ficar em um apartamento com Henrique por 3 semanas, sabendo o que sabia e não sabendo o quanto ele sabia. Zai. E vou levar um tempo para confiar que você vai me contar as coisas em vez de gerenciá-las. Isso é justo. Mas, ela respirou, devagar. Você atravessou a rua sem ter certeza de que era eu, e isso conta. Eduardo ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia visto na escada da mansão naquela primeira noite, aquela coisa entre reconhecimento e uma emoção contida tão grande quanto uma represa antes da chuva. Conta de que forma, ele disse. Da forma que faz as coisas continuarem, ela disse. Se você deixar. Ele ficou quieto por um segundo. 2. Então disse, deixo. E havia naquela palavra, naquele uma sílaba em português, que podia significar tantas coisas diferentes dependendo de quem dizia, e para quem, e em que momento, havia nela o peso exato de alguém que passou a vida inteira gerenciando as coisas ao redor dele e que estava naquele saguão de um edifício da Faria Lima com o som do ar-condicionado e as pessoas passando em volta, escolhendo não gerenciar aquela. Ela saiu primeiro. Ele caminhou ao lado dela até a porta, que se abriu automática com o sensor de movimento, e o sol de outubro os recebeu com a mesma intensidade que havia recebido ela quando havia saído do escritório de Henrique 3 dias antes, mas de um jeito diferente, porque os sóis de outubro em São Paulo são todos iguais e todos completamente distintos dependendo de onde você está quando eles chegam em você. Na calçada, ela parou. Ele parou ao lado dela. Beatriz Villani, ela disse, em voz alta, pela primeira vez. Eduardo ficou em silêncio ao lado dela por um momento. Então disse, ou Beatriz Carvalho Villani, você pode escolher a ordem. Posso escolher a ordem, ela repetiu, e havia nessa frase uma coisa pequena e enorme ao mesmo tempo, a confirmação de que havia chegado a um lugar onde as escolhas eram dela, não as escolhas que os outros haviam feito antes de ela existir, não as escolhas que alguém havia feito por ela quando ela tinha 4 anos e não podia escolher nada, mas as dela, agora, neste outubro, nesta calçada, com este nome que havia sido seu a vida inteira, esperando que ela chegasse até ele. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, Carvalho Villani, quero os dois. Os dois, Eduardo disse. E ficaram ali por mais um momento os dois, com a cidade ao redor deles fazendo tudo o que as cidades fazem, barulho e movimento, e a indiferença que não é crueldade, mas é o que permite que as pessoas existam dentro dela sem se perder, e com o sol de outubro batendo em uma diagonal que fazia as sombras compridas na calçada, e que era, de certa forma, exatamente o tipo de coisa que você não consegue planejar, mas que, quando acontece, parece que estava sempre esperando o momento certo para ser o que era. Você não vai entrar, disse Henrique, e a voz dele saiu baixa demais para ser uma discussão, alta demais para ser apenas um pedido. Ele estava de terno escuro com gravata azul marinho, o cabelo penteado para trás com o cuidado específico de quem passou 1 hora na frente do espelho e quer que o resultado pareça natural. Beatriz o olhou sem entender, com o envelope branco ainda na mão, o nome dela escrito na frente com caligrafia dourada, que ela havia achado bonita quando recebeu 3 semanas atrás, e que agora parecia um detalhe de uma piada cujo timing ainda estava se revelando. Ela havia passado a tarde inteira escolhendo o vestido verde esmeralda. Havia pedido para a vizinha Dona Clara trançar o cabelo de um jeito que parecesse elegante sem parecer forçado, o que havia exigido 2 tentativas e 40 minutos de conversas sobre outras coisas, enquanto as mãos da vizinha trabalhavam com a paciência de quem aprendeu que velocidade e qualidade raramente andam juntas. Havia chegado 20 minutos mais cedo do que o combinado para não fazer Henrique esperar. Havia caminhado os 2 quarteirões da parada de ônibus até a rua Groenlândia com as sandálias de salto médio que havia comprado há 2 meses, com a intenção específica de usar em uma ocasião que valesse, e havia olhado para o portão iluminado da mansão dos Villani, achando que E agora Henrique ficava ali com os braços cruzados e uma expressão que ela não sabia nomear direito, qualquer coisa entre constrangimento e determinação, e pegava o envelope da mão dela com um gesto cuidadoso demais para ser casual, e o enfiava dentro do bolso interno do próprio paletó, como se ela houvesse confiado a guarda de uma coisa perigosa a alguém mais competente para lidar com ela. Vai ser uma noite de negócios, ele disse. Parceiros do meu pai,
investidores sérios, o conselho inteiro da Villani. Não é o ambiente adequado para... Para quê? Ela perguntou. Ele não terminou a frase. O que era, ela havia aprendido ao longo de 2 anos, o modo que Henrique Andrade tinha de dizer coisas que preferia não dizer em voz alta. Fica em casa, ele disse. Eu ligo quando terminar. Prometo que a gente vai a algum lugar bom no fim de semana para compensar. O porteiro atrás do gradil olhava para o ponto médio entre os dois. Com a expressão treinada dos profissionais que trabalham na entrada de casas, onde acontecem coisas que não são da conta deles. Ela ouviu música vindo dos jardins da mansão, um quarteto de cordas tocando algo que não reconheceu, e o som de vozes misturadas com risadas no modo específico que as pessoas riem quando estão tentando impressionar umas às outras, sem que pareça que estão tentando. Henrique entrou pelo portão. O porteiro fechou. Beatriz ficou na calçada. Ela ficou na calçada por um tempo que não soube medir depois. Não foi embora imediatamente, e mais tarde, quando tentou explicar para si mesma por que não foi, não conseguiu encontrar uma resposta única e limpa. Não era teimosia, pelo menos não só. Não era orgulho, embora houvesse algo parecido com orgulho misturado com as outras coisas. Era mais uma sensação de que havia chegado àquele ponto com um propósito e que o propósito não havia desaparecido só porque a outra pessoa havia mudado os termos sem avisar. Ela atravessou a rua e ficou na calçada de frente para o portão iluminado com a bolsa no ombro e as sandálias que haviam custado o equivalente a 3 dias de trabalho, e pensou que São Paulo era uma cidade onde você podia ficar parada em uma calçada à noite e ninguém perguntava o que você estava fazendo ali, o que era, dependendo do momento, a coisa mais solidária ou a mais solitária do mundo. Quando o portão abriu de novo, ela esperava o carro de algum convidado tardio. Não era um carro. Era um homem, sozinho, sem gravatão, mas com o blazer escuro aberto sobre uma camisa branca de punho dobrado, andando com o tipo de passo que as pessoas desenvolvem quando estão acostumadas a que o espaço ao redor delas se organize antes mesmo de chegarem. Eduardo Villani. Ela o havia pesquisado antes de aceitar o convite de Henrique, havia lido as 2 entrevistas disponíveis online, havia visto a foto no site do grupo. Na foto ele parecia mais formal, mais contido. Na vida real parecia mais jovem de um jeito e mais pesado de outro. Mais jovem nos gestos, mais pesado nos olhos, que tinham a qualidade de quem processou muita coisa durante muito tempo e aprendeu a não mostrar quanto. Ele estava indo em direção ao carro estacionado na lateral quando parou. Parou completamente no meio da calçada, como se tivesse atingido um ponto de orientação inesperado. Olhou para ela, não de forma invasiva, não do jeito que os homens às vezes olham para as mulheres em calçadas à noite. Era diferente, tinha a precisão de alguém verificando uma informação que havia procurado há muito tempo e que aparece de repente em um lugar onde não estava esperando encontrar. Ele ficou olhando por 1, 2, 3 segundos. Então cruzou a rua. Ela não se moveu enquanto ele vinha. Ficou com a bolsa no ombro e os pés nas sandálias de salto médio e esperou, e quando ele chegou perto o suficiente para ser ouvido sem elevar a voz, ele disse, finalmente, eu estava procurando por você. Beatriz abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Desculpa. Ele não respondeu à pergunta imediatamente. Ficou olhando para ela com aquela expressão que ela não conseguia classificar, que não era admiração, não era avaliação, era mais parecida com o reconhecimento de alguém que vê uma coisa que havia imaginado muitas vezes e que agora está à sua frente de carne e osso, e é diferente do que havia imaginado e ao mesmo tempo não é. Você estava saindo da festa ou tentando entrar? Ele perguntou. Nenhum dos dois, ela disse, porque era a resposta verdadeira. Um canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas era alguma coisa no espectro do sorriso. Então entre, ele disse, e fez um gesto em direção ao portão, como se a questão estivesse inteiramente resolvida. Eu não estou na lista, ela disse. Eu sou o anfitrião, Eduardo disse. Estou adicionando você à lista agora. Ela deveria ter recusado. Deveria ter agradecido e pedido um carro e ido para casa e ligado para Henrique e esperado uma explicação. Deveria ter feito qualquer coisa exceto o que fez, que foi olhar para o portão iluminado por um segundo e depois olhar para Eduardo Villani e dizer, está bem. O porteiro abriu sem ser solicitado, com a familiaridade de alguém que conhece bem o patrão há tempo suficiente para perceber quando uma instrução não precisa ser dita em voz alta.
A festa estava acontecendo nos 3 andares da mansão e no jardim inteiro. Havia mesas com toalhas brancas e arranjos de flores. Havia garçons com bandejas de champanhe circulando com a eficiência suave de quem foi treinado para ser invisível enquanto serve. O quarteto de cordas que ela havia ouvido da calçada estava em um canto do jardim, tocando com aquela competência específica dos músicos contratados para tocar ao fundo de conversas que não vão ouvi-los. As luzes estavam na intensidade calculada de quem sabe que a iluminação é parte do argumento de uma noite. Eduardo a guiava pelo espaço com a naturalidade de quem conhece cada centímetro do território, cumprimentando as pessoas pelo primeiro nome, recebendo apertos de mão e beijos no rosto, com uma eficiência que não era frieza, era apenas economia, o modo de quem realizou aquele ritual muitas vezes e aprendeu a fazê-lo com precisão sem desperdiçar energia que poderia ser usada em outras coisas. Então Henrique apareceu. Ele vinha de um grupo perto do bar, com uma taça na mão e uma expressão que começou como surpresa genuína, atravessou algo que ela leu como alarme antes de chegar a uma compostura forçada que ela reconhecia porque havia visto antes, nas raras vezes em que a vida de Henrique desviou do roteiro que ele havia planejado. Eduardo, ele disse, com a cordialidade profissional treinada. Então olhou para Beatriz com uma qualidade diferente no olhar. Beatriz, você. A encontrei do lado de fora, Eduardo disse, com a voz completamente neutra, sem acusação, sem desculpa, como quem reporta um fato geográfico. Achei que havia um engano. Trouxe ela para dentro. Ela não estava na lista de confirmados. Henrique disse. Está agora. Eduardo pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, ofereceu para ela, e então disse para Henrique com a mesma neutralidade. O Rodrigo Menezes está te procurando desde as 8. Assunto do contrato de março. Você sabe onde ele está. Era uma instrução embalada de sugestão. Henrique entendeu. Pelo jeito que os ombros dele mudaram de posição, e ela também entendeu. E por um momento os 3 sabiam que todos sabiam o que é o tipo de situação que existe em festas como aquela e que normalmente não dura mais do que 1 segundo antes de alguém escolher agir como se não soubesse. Claro, Henrique disse. E foi. Beatriz segurou a taça de champanhe sem beber e ficou ao lado de Eduardo por um momento que se estendeu além do que os protocolos sociais daquela festa recomendariam. Por que você fez isso? Ela perguntou, porque não conseguia não perguntar. Fiz o que exatamente? Me tirou da calçada, me trouxe para dentro. Eduardo olhou para ela de lado, com aquela expressão que ela ainda não havia classificado. Qual é o seu sobrenome? Ele perguntou. A pergunta a surpreendeu o suficiente para que ela respondesse sem pensar. Carvalho. Beatriz Carvalho. Carvalho, ele repetiu, e havia alguma coisa na maneira que disse, uma qualidade contida, a emoção de alguém que recebe uma confirmação que havia esperado, mas que, quando finalmente chega, ainda o pega de algum jeito. E a sua mãe? Qual era o nome dela? Beatriz franziu o senho levemente. Por que você está me perguntando sobre a minha mãe? Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Desculpe, foi indelicado da minha parte. Mas não explicou por que havia perguntado, e ela notou a ausência da explicação com a precisão de quem aprende a notar o que as pessoas não dizem tanto quanto o que dizem. A festa continuou ao redor deles. O quarteto de cordas passou para uma peça mais animada. Os grupos se reorganizavam em padrões que ela reconhecia de longe, o dinheiro atraindo o dinheiro, os cargos gravitando para os cargos, as alianças visíveis na distribuição geográfica das pessoas pela sala. Eduardo foi solicitado várias vezes durante aquela hora, um aperto de mão aqui, uma conversa de 2 minutos ali, e ela ficou à margem dessas interações, observando o modo que ele se movia por elas, sem nunca parecer sobrecarregado ou subserviente, sempre a mesma qualidade de presença que ela não conseguia nomear, mas que era inconfundivelmente dele. Uma mulher chamada Sônia, do departamento jurídico da Villani, veio falar com ela, interpretando a presença de Beatriz ao lado de Eduardo como alguma coisa que Beatriz não era, e elas conversaram por 15 minutos sobre design gráfico e sobre São Paulo, e sobre uma exposição que Sônia havia visto no MASP e que Beatriz havia considerado ir ver. Era uma conversa boa, do tipo que você tem com uma pessoa agradável em uma situação que não é completamente o que parece, e Beatriz estava presente nela ao mesmo tempo que estava presente em outra coisa, naquela pergunta sobre a mãe que ficava presa entre o peito e a garganta como um anzol sem linha. Quando o jantar foi servido nas mesas do jardim,
Ela encontrou seu nome em um cartão em uma mesa que ficava a 3 posições à direita de onde Henrique estava sentado. Não sabia se Eduardo havia providenciado aquilo ou se era coincidência da disposição, mas ficou onde estava e comeu o peixe com molho de ervas e bebeu metade de uma taça de vinho branco e ouviu a conversa da mesa sem participar muito, o tipo de participação que passa despercebida porque os outros estão suficientemente absorvidos em si mesmos. Eduardo apareceu ao lado dela uma vez durante o jantar, de pé atrás da cadeira da pessoa à sua esquerda, inclinando levemente a cabeça como se precisasse dizer uma coisa rápida. "Você está bem?" perguntou. A pergunta era simples demais para o ambiente. "Estou bem", ela disse. "Henrique está do lado de lá da mesa e ficou te olhando desde que sentamos. Ozai, você não parece incomodada." "Estou. Só aprendi que mostrar não ajuda." Eduardo ficou quieto por um segundo com aquela expressão que ela estava começando a catalogar como a expressão que ele tinha quando estava processando mais do que deixava aparecer. "A sua mãe tinha um jeito parecido", ele disse, "de segurar as coisas sem deixar aparecer." Ela virou a cabeça devagar, completamente, e olhou para Eduardo Villani com a sensação de que o piso do jardim havia mudado de inclinação sem que ninguém tivesse movido nada. "Você conhecia minha mãe?" Ele percebeu que havia dito demais. Ela viu o momento exato em que percebeu, um tensionamento quase imperceptível no músculo da mandíbula, uma pausa de talvez meio segundo antes de ele responder. "Ouvi falar dela, uma vez. Há muito tempo. Não me lembro dos detalhes. Era uma mentira." Ela não podia provar, mas sabia que era. Com a mesma certeza com que se sabe que vai chover antes da chuva começar, uma pressão no ar que não tem explicação técnica, mas que o corpo registra. Ele foi embora antes que ela pudesse formular mais alguma coisa, e ela ficou olhando para as flores brancas do arranjo do centro da mesa e pensando que havia entrado naquela festa com um problema que tinha o nome de Henrique e que agora havia um segundo problema que não tinha nome ainda, mas que era mais antigo e mais pesado e que, ao contrário do problema de Henrique, ela não havia escolhido. Depois do jantar, ela foi ao banheiro no segundo andar da mansão. Subiu a escada larga com a mão no corrimão de madeira. Passou por uma cristaleira com porcelanas que provavelmente tinham proveniência, e no caminho de volta parou. Havia fotos nas paredes da escada. Fotos da família Villani distribuídas em ordem cronológica, algumas coloridas, algumas em preto e branco, cada uma com uma pequena placa de latão embaixo da moldura com a data. Ela foi descendo devagar, lendo as datas. 1972, um grupo em frente ao que parecia ser a primeira sede da empresa, um homem mais jovem que ela não reconheceu, mas que provavelmente era o fundador. 91, um evento formal com muitas pessoas. 96, crianças em uma praia, e havia uma foto sem data. Uma mulher, sozinha, de perfil em frente a uma janela grande com a luz de uma tarde entrando por trás. Os cabelos escuros presos de um jeito específico, puxados atrás da orelha esquerda, com um gesto que ela reconheceu antes